Olá, pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Muito obrigado, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith, o livro chamado As Palavras do Mestre. Nesse livro, um trecho, o Joel comenta o seguinte: Neste trabalho do caminho infinito, há apenas um erro, que chamamos de hipnotismo, sugestão ou aparência. Mestre, sobre esse assunto da ilusão, qual é a visão do mestre sobre a ilusão? Essa ilusão é a crença de uma identidade presente dentro dessa experiência. Colocando de uma forma muito simples, a ilusão consiste na ideia, que é um pensamento, de um pensador sendo o autor de suas façanhas, o autor dos seus pensamentos, dos seus sonhos, dos seus ideais, dos seus objetivos, dos seus propósitos, de suas escolhas, de suas decisões. O sentido de um pensador presente se vendo separado de todo esse tipo de coisa, sendo o autor destas coisas. O que temos é, na verdade, o próprio pensamento sendo esses sonhos, esses desejos, essas motivações, essas intenções, essas volições. Tudo isso faz parte apenas do pensamento. O erro ou a ilusão consiste nessa ideia central de uma identidade presente separada de Deus, separada da vida, separada de tudo que surge, de tudo que aparece e de todos esses projetos, sonhos e assim por diante. É aqui que está o problema. O problema, basicamente, é a ilusão de alguém presente, tomando posições, fazendo escolhas, tendo decisões, realizando, pensando, querendo, não querendo, ou seja, num estado de separação, sustentando para si mesmo toda forma, naturalmente, de conflito. Porque dentro deste modelo de separação, nesta separação, nós temos os problemas e, portanto, os conflitos que surgem. É a condição da identidade do eu, do mim, do ego. Isso tem norteado nossas vidas para um padrão de comportamento, de sentimento, de pensamento completamente egocêntrico, naturalmente problemático e conflituoso. Então, basicamente é isso. Isso não é real. Isso só se sustenta em razão da condição de sonho que o pensamento tem produzido, criando assim a ilusão de um sonhador neste sonho, que na verdade é ele mesmo. Esse sonho e esse sonhador são um único fenômeno, surgindo nesta manifestação, criando a ilusão deste centro separado, que é este chamado eu. Quando você usa o pronome eu, está falando de uma identidade que não é real, está sustentando uma ideia, um princípio totalmente equivocado. É aqui que está a ilusão. É aqui que está todo o único problema que temos. Todos os diversos problemas, que são inumeráveis, que o ser humano tem, consiste de um único problema. É esse problema
da ilusão de uma identidade presente, que é este centro, que é este eu, que é este ego, se isso desaparece, se isso se dissolve, se revela algo fora de tudo aquilo que o pensamento pode identificar, pode reconhecer, pode explicar, pode falar. Exatamente porque esta outra coisa não faz parte desse modelo. Aqui, Gilson, nos deparamos com uma dificuldade. Estamos apontando para um lugar que não existe. Então, nós temos aqui um desafio. Temos que apontar para algo que não é algo, para um lugar que não está lá. É paradoxal, estamos apontando para aquilo que é real. E aquilo que é real não pode ser encontrado lá. Não é algo e não é um lugar. No entanto, está presente, mas não se revela, enquanto o modelo do pensamento, que é esse pensamento que sustenta toda essa ilusão, estiver presente. Quando ao fim para esse modelo, que é o modelo do pensamento que sustenta esse eu, esse ego, e portanto essa ilusão, quando isso desaparece, se dissolve, essa realidade se mostra. É para essa realidade que estamos apontando. Não sei se faz sentido. Ô mestre, como eu já falei em vários videocasts, essa visão do mestre, essas palavras do mestre são muito revolucionárias. Agora, compartilhando um pouco do que eu tenho vivido próximo do mestre, eu me recordo que a primeira vez onde eu tive essa, né, essa visão, onde mergulhei nesse silêncio do mestre, pude ver claramente como esse eu, esse, né, que se chama Gilson, é só um pensamento, é algo muito fora do, né, além das palavras, é inominável realmente como a gente se identifica com esse centro e vive nele, e até, né, pela graça divina, né, poder ter esse contato com alguém que está acordado, né, não está mais nesse sonho, para nesse compartilhar de presença mostrar, né, que é uma ilusão esse centro, é uma ilusão esse eu na experiência. E é uma graça, sem palavras mesmo. Inclusive, Gilson, não é só este eu que é uma ilusão, como você constatou. Esse eu é esse que sustenta esse sonho. Então, repare, esse eu está presente no sonho. Ele surge com o sonho. O sonho surge juntamente com ele. Eu digo o sonho desta manifestação, desta existência. Para esse eu, esse sonho é a sua realidade. No entanto, a realidade deste sonho é a realidade desse eu. Uma vez livre deste eu, você fica livre deste sonho. Então, essa necessidade de sonhar é o que tem ocorrido quando o sentido de um eu se sustenta no tempo. Quando ele se sustenta no tempo, ele aparece no tempo. É isso que nós chamamos de nascimento. Então, as pessoas estão nascendo. Quem são essas pessoas que estão nascendo? Quem são essas pessoas que estão vivendo? E quem são essas pessoas que estão morrendo? Tudo que temos é um belíssimo jogo fenomênico de um sonho, onde este eu, em razão do movimento que ele constrói, que é um movimento do pensamento, de vir a ser, pelo desejo de se tornar, de obter, de alcançar, de desfrutar de uma vida e de uma existência naturalmente separada, ele está se perpetuando nesse tempo. É isso que tenho chamado de tempo psicológico.
É nesse tempo psicológico que nós temos nascido, estamos vivendo e estamos morrendo. Mas nós quem? A ilusão de uma identidade presente, nesse encontro com a verdade do seu ser real, que não está no tempo, que não faz parte desse movimento do vir a ser, do alcançar, do se tornar, e, portanto, não é parte desse eu, a realidade deste ser. Ao se revelar, temos a revelação do fim do tempo, desse tempo psicológico, desse tempo que o pensamento constrói. Isso é o fim desse modelo de sonho, de identidade separada, se sustentando no tempo. Isso é o fim do nascimento, é o fim da morte, é a realidade de Deus se revelando. Isso é o despertar da consciência, isso é o despertar de sua natureza única, de sua natureza real, da verdade sobre você. Não do pensamento que você tem sobre você. Não do que a sociedade, a cultura, o mundo, os livros filosóficos, religiosos falam sobre você. Ali nós temos apontamentos, como aqui, numa fala como essa, apontamentos para algo, como acabei de colocar, para algo que não é algo, para um lugar que não é um lugar. Então, soa muito estranho, porque todo o nosso modelo de pensamento é um modelo sequencial de pensamento, progressivo, crescente, dedutivo, lógico, razoável. E aqui nós estamos dando um salto para fora disso, dizendo que há uma realidade fora do conhecido. Há um espaço que não está lá. Há um lugar que não está lá. Há algo que não é algo. Então, ter uma aproximação da verdade, daquilo que é o seu ser, é algo possível quando temos uma aproximação sobre a investigação daquilo que nós não somos, ou daquilo que somos nesse aparente ser, nessa aparência de ser que temos. Então, investigar esta aparência de ser, que é este ser que somos, no modelo aparente, no modelo de uma identidade, no modelo de um eu, de uma identidade que se separa da vida, que se separa da existência. Investigar essa identidade, esse mim, essa pessoa. Perceber todo esse modelo programado de ser alguém, de psicológico movimento interno. Tomar ciência disso é poder ir além disso. Então, a verdade sobre o autoconhecimento descarta a ilusão desse eu, deste mim, deste ego, desse que tem que saber algo sobre si mesmo, uma vez que esse si mesmo não é real. Mas é quando acontece o esvaziamento desse si mesmo, desse eu, de todo esse conteúdo, que é o que dá formação a esse movimento psicológico, a essa continuidade no tempo. Quando isso termina, algo surge. Como esse algo não faz parte do conhecido, não é algo. Como esse algo não faz parte do tempo, não está em um determinado lugar.
repare, Gilson, as implicações do que estamos colocando. Isso vai de encontro a tudo aquilo que culturalmente nós aprendemos. Inclusive nessa assim chamada vida religiosa, no sentido dessa religiosidade de religiões organizadas. Aqui estamos trabalhando com você a verdade do seu ser, que é a verdade divina se revelando. Nesse sentido, o nosso trabalho sinaliza uma vida religiosa, mas não uma vida de práticas religiosas, nem de crenças religiosas, nem de costumes religiosos, nem de seguir doutrinas. Estamos descobrindo a verdade daquilo que somos, que é a realidade de Deus presente, sendo a natureza do seu ser, a natureza da verdade, daquilo que é realmente você. Isso está presente nesse novo espaço, nesse novo lugar. Então, fazemos o uso da fala e usamos expressões conhecidas, mas sempre sinalizando para fora do conhecido. Então, esse é o nosso trabalho, é a nossa aproximação. Descobrir a verdade do seu ser é algo possível no florescer de sua natureza divina, que é a verdade da meditação. Ô, mestre, a gente tem uma pergunta que está relacionada a isso, da Sandra. Ela fez o seguinte comentário: Joel Goldsmith fala sobre a natureza do erro. Poderia falar mais sobre isso? O mestre pode falar um pouco mais dessa visão do mestre sobre essa natureza do erro? A ilusão é a natureza do erro. Agora, eu coloco da minha forma, eu quero que vocês tenham paciência em acompanhar. O Joel tem uma visão, e se você está se aproximando dessas nossas falas, já deve ter percebido. O nosso modo de abordar tudo isso talvez seja um pouco diferente, ou até bem diferente. Nós não estamos aqui repetindo o que o Joel disse, nem estudando o que o Joel falou. Eu compartilho com você a partir daquilo que é claramente uma visão aqui, de percepção direta, nesse perceber essa realidade, a partir desse espaço que tem se revelado aqui. Então é um equívoco, Gilson, a gente também ficar procurando entender o que o outro disse. Não é o que o outro disse. Não façam isso. Não procurem entender o que estamos dizendo. Adentrem, aprofundem, a partir do que estamos dizendo, para uma visão direta daquilo que você apreende, daquilo que você percebe. O que eu tenho percebido, Gilson, é que as pessoas passam muito tempo de suas vidas teorizando a respeito do que leem, do que escutam, do que aprendem nos livros. Tudo isso ocorre porque elas ficam só a nível intelectual, de palavras, com essas representações de símbolos mentais dentro da cabeça. Então, isso é parte ainda do acervo da cultura, do próprio intelecto condicionado. Nós temos que soltar esse intelecto condicionado, temos que ir além desse intelecto. Isso só se torna possível quando deixamos o que os outros disseram para uma direta percepção daquilo para o qual eles apontaram. Então, aqui, o nosso convite é para que você compreenda isso de uma forma direta, sem intermediários, aprendendo a verdade sobre si mesmo, descartando a ilusão desse si mesmo. Então, você
tem uma revelação daquilo que é o seu ser real. Isso lhe revela a verdade, lhe comunica a verdade, lhe concede a verdade da sabedoria. Então, o que é essa ilusão? O que é esse erro? Uma constatação direta lhe mostra que isso está presente enquanto a ilusão de uma identidade se sustenta no viver, na vida. O contato com a realidade divina é possível quando a beleza da meditação, como um perfume sagrado, como um perfume divino, assume a sua vida, assume a sua existência. Então, o segredo para o despertar da sabedoria, para a verdade da revelação, consiste em termos uma aproximação de nós mesmos, pelo autoconhecimento, nesse encontro com a verdade da meditação. Então, floresce esta iluminação, esse despertar, esse natural estado de ser, que é inteligência, que é amor, liberdade, sabedoria, felicidade, paz. Os nomes são diversos para esse natural estado livre de confusão, de sofrimento e de problemas. Essa é a beleza de um encontro como esse, de um convite para esse mergulho em nós mesmos, nesta compreensão da verdade sobre nós próprios. É basicamente assim, é basicamente isso. Ô mestre, poderia falar um pouco mais sobre esse autoconhecimento? Porque o mestre sempre reitera, né, que não é necessário esse estudo de escrituras, do que outros mestres falaram, do que, né, o senhor mesmo fala, mas sim esse estudo de si mesmo, esse autoconhecimento. E é muito comum se falar dentro do autoconhecimento como é visto no geral, esse analisar a si mesmo, né? Analisar. E o mestre traz uma visão diferente sobre isso. O mestre pode falar um pouco mais sobre essa verdade desse autoconhecimento? Autoconhecimento é a ciência de como você funciona. Não é o propósito de aprender, escute, não é o propósito de aprender com você mesmo quem você é. Como alguém colocaria essa expressão aí fora. Não é isso. Aqui, autoconhecimento é apenas descobrir como constatar suas reações. Então, a palavra aprender, eu tenho colocado de uma forma também diferente do que as pessoas usam aí fora. É a palavra aprender, a palavra autoconhecimento e diversas outras expressões. Esse autoconhecimento é a ciência do descarte desse padrão, desse você. Como você se vê, como você se apresenta ao mundo. Isso requer uma aproximação de um olhar que não é introspecção, que não é autoavaliação. Introspecção, autoavaliação com o propósito de operar mudanças no comportamento da pessoa, desta personalidade. Em geral, as pessoas usam a expressão autoconhecimento dessa forma. Se conhecer para operar em si mesmo uma mudança nesta pessoa. Não é isso. Autoconhecimento é tomar ciência de suas reações nesse instante. Cada gesto, cada palavra, cada pensamento, sentimento, emoção. Tomar ciência disso. Não é para fazer algo com o que está sendo visto. Há um grande poder, há uma grande
presença, nesta atenção, nesta plena atenção de olhar as próprias reações deste centro que é o eu, o ego. Essa é a forma desse aprender sobre nós mesmos. Olhar, apenas olhar, sem esse centro que é o eu. Por exemplo, quando você olha um pensamento em você e não gosta, isso significa que você não está olhando, você está analisando, condenando, julgando, comparando. Isso nós temos feito. Isso não é autoconhecimento. Ver um pensamento em si mesmo e você não gosta do pensamento e modifica esse padrão de pensamento, alguém aí fora chama isso autoconhecimento. Não é autoconhecimento. Isso é a modificação de um modelo já pré-estabelecido pelo ego, e o ego está impondo um novo modelo sobre aquele. Fazendo isso, você encontra uma nova oportunidade, você aprende a se relacionar melhor com as pessoas, tem até uma promoção de emprego. Você conquista algumas coisas com esse tipo de autoconhecimento. Não é isso que estamos tratando aqui. Estamos falando da ciência do movimento deste centro que é o eu. Toda essa formação psicológica no qual o ego tem se sustentado. O tempo aqui não dá para a gente explorar bem isso. A gente tem diversos vídeos no canal mostrando isso. São dezenas, no momento nós já temos centenas de vídeos. Aliás, mais do que esses vídeos, um convite maravilhoso é estar no online para compreender isso. Não intelectualmente, para apreender internamente o significado real da verdade sobre o autoconhecimento. Tomar esta ciência do movimento do centro, que é o eu, sem fazer qualquer coisa com ele, apenas colocando esta atenção, esta energia de atenção, de consciência. Reconhecer que o pensamento não tem um pensador, o sentimento não tem alguém para sentir, uma emoção não tem alguém nela. Isso é autoconhecimento. Então você termina com esta separação, com essa dualidade entre pensamento e pensador, entre o sentimento e aquele que sente, entre a emoção e aquele emocionado. Então, o padrão deste mim, deste eu, é quebrado. Esta é uma forma extraordinária, por exemplo, Gilson, para nos livrarmos de hábitos e vícios, de uma forma muito natural, trazendo atenção para esse movimento do eu, do ego. Como estou colocando aqui, não temos mais tempo. As pessoas querem se libertar de vícios e maus hábitos. O pensamento, o sentimento, ou qualquer um outro tipo de comportamento viciado. Atenção, consciência, presença, isso destrói esta condição de uma forma muito natural, sem esforço. Isso é autoconhecimento. Isso se torna possível nesse olhar sem o observador, neste perceber sem esse elemento que é o eu percebendo, nesse sentir sem esse eu se envolvendo nesse sentimento. Esta aproximação, ela é direta, isso é autoconhecimento. Quando isso se revela, temos o espaço limpo para a verdade do silêncio, do poder da presença que a meditação revela. Sem isso, nós não temos a real meditação acontecendo. E quando temos isso, nós temos a verdade da meditação presente, já, juntamente com o autoconhecimento. E um outro aspecto da meditação é o silêncio que se revela, presente nisso. Gratidão, gratidão, mestre. Já deu o nosso tempo aí.
Gratidão por mais esse videocast. Para você que está assistindo o vídeo, deixa um like, faz um comentário. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreve. E principalmente, como o mestre fez o convite, aqui no primeiro comentário fixado vai ter o link do grupo do WhatsApp sobre informações sobre esses encontros satsang. São encontros tanto online quanto presenciais, onde é possível nos aprofundar nessa investigação, nesse autoconhecimento e entrando na carona dessa graça, dessa presença que o mestre compartilha conosco. Então, gratidão, mestre. Até a próxima. Quando nós lemos ou ouvimos o Joel Goldsmith, você termina acreditando que literalmente existe esse eu inferior e esse eu superior. Isso é para intelectualmente a mente se situar.